essa história de Arrascaeta deixar o Flamengo para um time sul-americano? Será que é verdade? Será que é viável ou será que é viagem? Óbvio que a gente vai falar sobre isso, assim como também vamos comentar aqui Marcos Braz dando patada em repórter em coletiva. Que coisa desnecessária. Já não bastava o filme do Marcos Braz estar tão queimado assim. E eu digo, hein, se fosse o Antenado lá para rebater, a história seria bem diferente. E vamos falar também, será que o Bruno Lage voltou ao Botafogo? Seria Thiago Nunes o Bruno Lage 2, criando uma tempestade em copo d'água totalmente desnecessária? Agora já está criada. Vamos falar aqui se será que reverteu ou não reverteu a situação? Tá começando mais um ANJN, um Antenados na Jogada, notícias para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, muito obrigado se você apoia aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil. É jornalismo 100% independente, furando bolhas e quebrando tabus. Então, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e se você é membro, aí você mora aqui no coração, Antenado, valeu demais. Vamos aqui para o nosso giro de notícias, sem perder tempo, começando aqui, a falar do presidente do São Paulo, cara, que deu uma declaração inusitada em entrevista à Folha de São Paulo. Ele falou o seguinte, Júlio Casares revelou o seu salário no clube. Eu nem sabia que presidente do São Paulo tinha salário. Eu ganho um salário que não chega à metade do que os meninos da base ganham quando são promovidos. Recebo em torno de R$26 mil por mês líquidos. Mas não reclamo, eu me preparei para isso. Eu ganhei muito dinheiro na televisão. Eu vivo dos aluguéis dos imóveis que comprei. Eu me viro. Nossa, R$26 mil é meramente uma ajuda de custo, né? Uma coisa simbólica, assim. Quem me dera ganhar um salário de R$26 mil hoje, hein? Ia estar muito bom. Para você, Antenado, 26 mil dava para se virar ou não dava? E Casares, tudo bem. Para o futebol é uma coisa realmente à parte, porque os jogadores ganham muito mais do que isso, ganham 10, 20, 30 vezes mais do que isso, mas para o nosso país realmente é muita grana, né? Infelizmente, o salário mínimo é R$1.500, R$1.400, sei lá. Está feito, hein? Kylian Mbappé assinou seu contrato com o Real Madrid e será jogador do time merengue a partir do dia 1º de julho desse ano. E falando em dinheiro, falando em R$26 mil, adivinha quanto Mbappé vai ganhar? Um salário, na verdade, um contrato de 5 anos, salário de 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais por ano e mais bônus. Agora, o bônus importante aqui, isso aí é besteira, o bônus que vier é besteira. O bônus importante é esse aqui, 50 milhões de euros pela assinatura do contrato. Ou seja, dá para botar aí uma conversão rápida, fazendo 50 vezes 5, ainda por baixo, que o euro está até mais do que R$5. São 250 milhões de reais só de bônus, meus amigos, pela assinatura do contrato. A apresentação vai ser planejada no novo estádio Santiago Bernabéu, depois do dia 1º de julho, ou seja, a partir do início da próxima temporada. É uma graninha, né? Uma graninha de leve. E aí, falando em grana, olha só quanto assunto relacionado à grana, né? Augusto Melo, presidente do Corinthians, revelou no programa Arena SBT que a dívida do Corinthians é superior a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. É mais do que o Mbappé vai ganhar lá no Real Madrid nos 5 anos de contrato, provavelmente, hein? 2 bilhões de reais é a dívida do Corinthians e ele falou que é pagável, que dá para pagar, que o Corinthians é gigante e culpou, obviamente, a gestão anterior, estendendo contratos que não teriam necessidade. Isso aí a gente sabe que acontece mesmo, né? A gestão anterior querendo ferrar a gestão que vem, ainda mais sendo oposição. Aí fica mais fácil ainda. E aí ele voltou ao assunto de Gabigol. Abre aspas aí para o Augusto Melo. Eu nunca prometi que ia contratar o Gabigol. Eu não fui atrás do Gabigol. Ele nos foi oferecido.
Eu sempre deixei claro que é um grande jogador e tem a nossa cara. Nós chegamos a acertar tudo. Olha isso aqui, hein? Nós chegamos a acertar tudo. Bases salariais, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo. Tivemos boas conversas, mas ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá. E era o primeiro projeto para a gente investir tudo de uma certa forma. Estava caminhando muito bem. Eu nunca prometi que ia contratar um grande jogador, sempre prometi que ia montar um grande time. Ué, mas um grande time não é feito de grandes jogadores? Voltando aqui, com grandes jogadores com a cara do Corinthians. Ué, não é contratar um, é contratar vários grandes jogadores, né? Que é o que estamos fazendo. Ah, com certeza. Mateuzinho, coronado por 2 milhões por mês, é isso aí. Tá totalmente perdido esse presidente do Corinthians, né? E aí, falando já um pouquinho de apresentação do Matias Vinha no Flamengo, a coletiva que a gente vai falar sobre Marcos Braz dando patada em repórter, e totalmente desnecessária a patada que ele deu, Matias Vinha falou sobre o gramado do Maracanã, que ele não conhece ainda, não conheceu, não jogou, comparou com gramados que ele jogou na Europa. Abre aspas aí para ele. Só na Inglaterra que os gramados estão sempre em perfeitas condições. Na Itália, não. Tem os mesmos problemas que aqui. A Roma divide o estádio com a Lazio. Ele jogou na Roma, depois foi emprestado ao Sassuolo, né? E é o estádio olímpico de Roma que a Lazio joga também. E o gramado lá também é ruim. E até parece o estádio olímpico de Roma, lembra um pouco o novo Maracanã. A declaração aí do Matias Vinha falando que o gramado na Itália também não é essas coisas, não. A Itália também é um pouco parecido, latino, né? Um pouco parecido aqui com a bagunça do Brasil, claro que num outro patamar. E, meus amigos, o Fabrício Bruno também deu coletiva porque renovou o contrato dele e ele falou sobre o Tite, o que todo mundo já sabe ou mais ou menos sabe. O Tite é retranqueiro ou não é? Abre aspas aí para o Fabrício Bruno, zagueirão, que renovou o contrato dele. É considerado, tá falando em seleção brasileira, né? Os melhores zagueiros do Brasil. Será que o Flamengo tem a melhor dupla de zaga do Brasil hoje em dia? Comenta aí embaixo. Abre aspas, Tite é um técnico muito mais conservador do que Sampaoli e Vitor Pereira. Ele joga muito mais com a linha defensiva fechada, justamente por ser um dos perfis dele não tomar gol, porque a gente tem um poder ofensivo extremamente grande para ser letal quando tem oportunidade. Ou seja, fecha a casinha e sai quando tem oportunidade, ou não. O Flamengo tem uma preocupação defensiva, isso é mais claro com o Tite, maior do que anteriormente, mas também continua marcando em cima, mas não é um futebol tão vistoso assim, de tanto toque de bola assim, de tanta posse de bola assim. Enfim, até agora, você está satisfeito com o trabalho do Tite ou não está? Tem muita gente pedindo, já tinha ou não tem mais, muita gente pedindo a cabeça do Tite aí, falando que não está dando certo, que ele está fazendo besteira. Vamos ver como é que vai ser aí a sequência da temporada. O Flamengo que briga aí pela Taça Guanabara com o Fluminense, tem Fla-Flu nesse próximo domingo. O Fluminense provavelmente reservas, né? Que joga o primeiro jogo da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, nessa quinta-feira contra a LDU lá em Quito, e joga o segundo jogo no Maracanã na próxima semana, decidindo aí a Recopa Sul-Americana, um título inédito contra um rival histórico, né? A LDU ganhou do Fluminense a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana, Copa Sul-Americana em 2009, ambos no Maracanã. Agora, meu querido antenado, vamos falar aqui de Bruno Lage, né? Thiago Nunes aqui, ato falho. Bruno Lage 2, Thiago Nunes seria o Bruno Lage 2, uma nova crise desnecessária no Botafogo. Ele chegou ontem, né? Amanheceu, acordou, falando isso aqui, ó. Aspas aqui para... vamos abrir aqui, então, melhor do que aspas, vamos abrir aqui Thiago Nunes falando... não se ele justificou, ele botou a culpa na imprensa, né? Ele botou a culpa em quem interpretou errado o que ele falou. Vamos ouvir. Por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Olha aí. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Mas foi o que ele falou. Pediu para ficar de fora. Vocês vão ver aí. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam,
Pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva, entende o contexto todo, e aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus. Pois é, tá aí a declaração, o desabafo, sei lá, não sei se dá para chamar só de desabafo, a explicação do Thiago Nunes. Eu estava lá, eu vi a coletiva toda e eu, na mesma hora, fiquei impressionado com o que ele falou. Por isso, eu acho que ele tomou um esporro, ele desagradou o ambiente, os superiores ali, os dirigentes do Botafogo, da SAF, devem ter dado uma chamada nele, não deve ter caído bem, provavelmente, até porque, como eu falei no vídeo lá na matéria no Newton Santos, logo após a coletiva. Foi a última pergunta da coletiva, ou uma das, exatamente perguntando isso. Mas como assim? Que história é essa, assim, que os jogadores pediram para não jogar? Explica isso melhor. Aí ele explicou que não pediram verbalmente, foram os sinais, os códigos do futebol que a gente percebe que eles não estão assim, assado, mas ele falou. E o repórter foi muito bem em ter perguntado aquilo para esclarecer a dúvida que ele, naquele momento, já esclareceu um pouco, mas ele falou e voltou atrás. Então, vamos ouvir, vamos comprovar aqui que o Thiago Nunes, sim, ele falou o que a gente ouviu realmente. Vai ouvir aqui de novo. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores do nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem, reforços que chegaram que infelizmente alguns sentiram lesões aí que não estávamos né, contabilizando para o início da temporada, e que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, né, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Tá vendo? Essa foi toda a resposta. E voltando aqui, só para deixar bem claro, para parar de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe. Olha isso. Para parar de carregar essa carga emocional tão forte. Olha isso. E você tem que ter mais jogadores do nível compatível. Muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe para parar de carregar essa carga tão forte, essa carga emocional. Ele falou, cara. E aí o Igor Siqueira fez bem em perguntar sobre isso, lá mais para o final da coletiva. Foi uma pergunta fundamental, então não teve nada de tirar de contexto. Ele pode ter se expressado mal, mas assim, botar a culpa na imprensa, pelo amor de Deus, né? Agora, a notícia que a gente tem é a seguinte, Segundo o portal Fogão Net, Thiago Nunes se explicou aos jogadores após a repercussão pela entrevista e o Botafogo viu o vídeo gravado, que a gente
acabou de assistir, como o final da polêmica. De acordo com a reportagem do GE, o treinador se explicou diretamente aos jogadores nessa segunda-feira, ontem, e na reapresentação no CT, e reafirmou que a intenção com a declaração sobre os jogadores esgotados mentalmente precisarem ficar fora dos jogos era de assumir a responsabilidade pela derrota e não transferi-la para os atletas. Dirigentes do Botafogo também acreditam que o vídeo gravado por Thiago Nunes e vinculado nas redes sociais do treinador, esclarecendo pontos da entrevista que ele considerou que foram tirados do contexto, que a gente sabe que não foi, né? Encerrou a questão. Ainda segundo o GE, Thiago Nunes é questionado por correntes políticas do Botafogo que não tem mais interferências no futebol, ou seja, do clube associativo, mas a SAF entende que não é hora de mudanças. No entanto, uma eliminação na Libertadores para o Aurora pode acarretar em reavaliação sobre a permanência do treinador. Claro, né? Imagina, se o Botafogo for eliminado pelo Aurora, vai ser um desastre, o Botafogo não vai nem para a Sul-Americana. Olha que drama. E agora, meus amigos, tem uma coisa que é muito sugestiva, olha só. Thiago Nunes avalia a derrota do Grêmio e faz cobrança ao elenco. Grêmio não vive bom momento sob o comando do Thiago Nunes. Olha lá, de Thiago Nunes. Acusação, vou até tirar a tarde aqui, ó. A acusação de Thiago Nunes é tida como calúnia no Ceará e mostra desgaste dele com o elenco. Thiago Nunes perde apoio do elenco do Corinthians para se manter no cargo. Cara, preocupante, hein? Preocupante, porque foram os últimos times que ele treinou aqui no Brasil. Ele treinou o Corinthians, foi logo depois do Atlético Paranaense, depois treinou o Grêmio e depois treinou o Ceará. Ele foi demitido do Ceará. E aí do Ceará ele foi para o Sporting Cristal do Peru, que é onde ele estava até ter vindo para o Botafogo. E agora, sinceramente, cara, me pareceu mais uma de Bruno Lage aí. Por que eu falo isso? Porque era desnecessário ele falar isso, né? Era desnecessário. Ele podia ter passado desapercebido, falado realmente que os jogadores estão com um baque mental, mas não falar que eles pediram para não jogar. Não tem necessidade de falar isso, realmente bota muito na conta dos jogadores, que, e ainda mais sem falar quais pediram para não jogar, e pediram mesmo verbalmente, ou foi só um sinal que eles deram, que o Botafogo está sentindo a pressão, ainda mais quando toma um gol, é fato. Agora, dizer que pedir para não jogar, aí já é demais, né? É óbvio que todo mundo vai falar, pô, é uma coisa muito preocupante, esses jogadores não podem estar no Botafogo. Foi assim que o Bruno Lage começou a cair, quando perdeu para o Flamengo naquele Campeonato Brasileiro do ano passado, foi ali o começo da queda vertiginosa do Botafogo, com a derrota no tapetinho, então o Botafogo era 100% no seu estádio, no Newton Santos, em casa, com o mando de campo, e a partir dali o Botafogo começou a cair, e o Bruno Lage entregou o cargo ali, porque não ia expor os jogadores, mas ele expôs mais jogadores do que qualquer coisa, entregando o cargo, e depois os jogadores pediram para ele sair, quando ele barrou o Tiquinho Soares naquela oportunidade contra o Goiás, naquele empate, não é isso? Muito bem, antenado, agora a gente fala aqui sobre a Arrascaeta. A Arrascaeta pode estar de saída do Flamengo? É verdade esse bilhete? Bom, pelo menos é o que fala aqui um canal da Argentina, a TIC Sports, falando que a Arrascaeta pode estar na mira do Boca Juniors, hein? De acordo com a TIC Sports, o Boca estuda uma investida pelo uruguaio na janela de transferências que abre em junho, ou seja, no meio do ano. O clube argentino não vive um bom momento dentro das quatro linhas e busca se reforçar para melhorar a situação. Além de Arrascaeta, Lucas Torreira, também uruguaio, está na mira. Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 e dificilmente o clube carioca aceitará negociá-lo. O Al Nassr, time que é dirigido por Luiz Castro, da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo, sinalizou há alguns meses com uma proposta milionária, mas o rubro-negro disse que não liberaria. A única chance do Boca Juniors contratá-lo é desembolsando, claro, poderia fazer uma proposta, né? Mas se desembolsar o valor da multa rescisória, avaliada em 50 milhões de euros, olha só, a graninha boba, é o que o Mbappé vai ganhar de bônus pela assinatura do contrato. O Flamengo está tranquilo e não teme perder o uruguaio, né? Porque, claro, o Boca não vai pagar 50 milhões e o Boca, enfim, hoje complicado, né? Não tem como competir financeiramente com o Flamengo. A tendência é que os argentinos busquem um plano B nos próximos meses. Então, essa notícia da TIC Sports é muito mais uma especulação, muito mais para causar ali um alarde do que necessariamente
é uma coisa viável, a menos que o Arrascaeta queira, mas será que o Arrascaeta, que não queria nem para a Europa, nem para a Arábia, ele vai querer ir para a Argentina jogar no Boca que não está bem? Enfim, é muito improvável, né? Mas nada é impossível, a notícia aqui a gente tem que passar adiante. Agora, meus amigos, Marcos Braz atacando o repórter Gabriel Orfan. Que situação ridícula. E a gente já vai imediatamente aqui ver como é que isso aconteceu. Vamos lá. O Coronado está no mundo árabe. De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Olha lá. De cabeça, não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Claro. Não, só estou pontuando e não estou só para contribuir com você na tua pergunta. Ainda foi sarcástico. Entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também. Mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, Olha aqui isso. dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Olha só. Às vezes a gente tem que ter outras análises para poder ter a decisão. É só isso, entendeu? A pergunta é boa, mas não dá muito para ajustar nesse questionamento. Cara, que coisa ridícula, hein, Marcos Braz? Se já não bastasse todo o contexto de você morder virilha de torcedor, de mentir usando essa mesma sala de coletiva que você falou ontem, ao lado do Bruno Spindel, ser respaldado inacreditavelmente pelo Landim e por toda a diretoria do Flamengo, você ainda está fazendo besteira. O repórter Gabriel Orfan, nosso amigo aqui, que trabalha nos canais Paparazzo Rubro-Negro, ele fez uma pergunta pertinente. Por que não quiseram Coronado se quiseram contratar o Evander? Por que não o Coronado se quiseram contratar o Evander? Ele falou, o Evander tinha que pagar 10 milhões de dólares. E o Flamengo ofereceu ali 7, alguma coisa assim. O Coronado, o Corinthians vai pagar 37 milhões de reais, mas aí por 2 anos de contrato. Então ele usou isso para dizer, mas vai pagar muita grana do mesmo jeito. Mas assim, tudo bem, o Evander é mais novo, mas o Evander estava sendo testado, o Coronado não estava sendo testado porque estava 6 anos na Arábia, que é um nível mais fraco para se readaptar no Brasil. Isso é compreensível, mas o Everton Ribeiro não foi assim? Não estava há tanto tempo, mas não foi mais ou menos assim? Ele não estava na Arábia? Outros jogadores que o Flamengo contratou também não estavam em mercados periféricos. O Flamengo tentou contratar o Oscar, que ele citou na entrevista, que já não está há 10 anos na China. Esse Evander estava onde? Está lá na Major League Soccer, que é fraquíssima também. O Luiz Araújo não estava na Major League Soccer também? Esteve no Lille anteriormente e tal, na França, mas a França também não é nenhum campeonato espetacular. O Evander estava no Midland, da Dinamarca, pelo amor de Deus. Cara, é surreal, Marcos Braz. Eu teria rebatido, mas o Gabriel Orfan não teve essa presença de espírito ali para rebater, mas teria que rebater sim, porque não é para deixar barato. É mais um papelão do vice-presidente de futebol do Flamengo, que já não era para estar lá há muito tempo. É isso, Antenado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu demais se você deixou o like, ajuda muito o nosso trabalho, assim como a sua inscrição. E se você é membro, considere a possibilidade, se você gosta do meu trabalho, considere a possibilidade de ser membro aqui do canal Antenados na Jogada e ajudar com o Pix Antenados na Jogada 2018@gmail.com. Muito obrigado, aquele abraço. Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!